Olá! Hoje iremos falar sobre os nemateumintos. O que são os nemateumintos? Os nemateumintos são os seres pertencentes ao filo Nematoda e também podem ser chamados de nematódios ou nematóides. São vermes de corpos cilíndricos afilados nas extremidades. Os nemateumintos são animais eucariontes heterotróficos, possuem organelas e são pluricelulares e têm vida livre. Contudo, é importante ressaltar que algumas espécies de nematóides são parasitas de plantas, animais e humanos, além de poder causar doenças. O habitat dos nemateumintos. Seu habitat é bem variado, podem ser encontrados em ambiente aquático ou em ambientes terrestres úmidos. No caso dos parasitas, podem inclusive se alojar no interior de outros organismos. Vivem em ambientes aeróbicos ou anaeróbicos. Geralmente, os vermes adultos são anaeróbicos e as larvas de vida livres aeróbicas. Alimentação dos nemateumintos. Os nemateumintos podem ser carnívoros ou herbívoros. Os de vida livre se alimentam geralmente de pequenos anelídeos, plantas, algas, fungos e outros micro-organismos. Os parasitas se alimentam da matéria orgânica consumida pelo hospedeiro em questão ou do sangue do hospedeiro. Estrutura e características dos nemateumintos. Os nemateumintos são organismos invertebrados e não segmentados, de formato cilíndrico, o que garante sua sustentação, e o pseudoceloma. O pseudoceloma é uma cavidade onde se depositam as vísceras, além de ser preenchida por um líquido que serve como canal de transporte das substâncias e atua como esqueleto hidrostático, dando suporte ao animal. Uma outra característica marcante é a simetria bilateral, podendo dividir seu corpo em duas partes iguais e apresentando duas regiões, uma característica de seres mais complexos. Conseguem ter um arranjo celular capaz de formar tecido, sendo a epiderme o tecido de revestimento externo. Ela pode apresentar uma cutícula proteica acima, com a função de proteção contra as enzimas digestivas de seu hospedeiro. Abaixo, há uma camada de células mesodérmicas que se contraem, auxiliando na locomoção. Fisiologia dos nemateumintos. Sistema digestório. O sistema digestório é completo, ou seja, possui boca, faringe, intestino e ânus. Essa é uma importante aquisição evolutiva, pois o alimento consumido percorre uma única direção, aumentando a eficiência do sistema. Sistema nervoso e sensorial. Nos nemateumintos, o sistema nervoso é ganglionar e está centralizado na região da faringe. Possui dois cordões nervosos ligados que ligam e percorrem a região dorsal e ventral do corpo. Nas regiões da cabeça e da cauda estão concentradas diversas papilas sensoriais que têm a função de captar e responder aos estímulos externos. Respiração e circulação. Assim como os plateumintos, os nemateumintos não possuem órgãos especializados em respiração e circulação. As trocas gasosas ocorrem através da pele e dos tecidos por difusão, e os nutrientes são absorvidos diretamente pelas células dos tecidos. Excreção. Nos nemateumintos, armazenam as excretas na forma de amônia, no pseudoceloma. Os animais de ambiente aquoso e com maior teor aquoso corporal conseguem armazenar amônia, pois ela é dissolvida em seu meio e exige menor energia para ser metabolizada. Essas excretas são difundidas para o meio externo com auxílio de glândulas presentes ao longo do corpo dos nematóides que se abrem em um poro excretor. Os nemateumintos não possuem órgãos excretores nem células ciliadas especializadas em excreção. Algumas espécies, a excreção possui células chamadas de rênites, especializadas na excreção de íons e, por isso, auxiliam na osmose do organismo. Reprodução dos nemateumintos. A maioria dos nemateumintos são dioicos, ou seja, têm sexos separados. Há diferenças entre o macho e a fêmea podem ser bem nítidas. De modo geral, o macho é menor do que a fêmea da mesma idade e sua extremidade tem forma de gancho. Há, porém, aqueles monóicos, possuindo ambos os sexos em um único indivíduo, chamado de hermafrodita. Reprodução sexuada. Os seres dioicos fazem reprodução sexuada
com o macho introduzindo sua estrutura reprodutiva no polo genital da fêmea. O encontro dos gametas gera um zigoto que se encontra dentro de ovos que são liberados pelo polo genital da fêmea para o meio que se encontram, desenvolvendo e viram adultos. Nos parasitas, o homem é o hospedeiro definitivo, sendo nele o local onde ocorre a reprodução sexuada e a formação de ovos que podem ser liberados no ambiente pelas fezes do ser humano. Dependendo da espécie, alguns vermes podem ir para a corrente sanguínea, onde são sugados junto com o sangue do ser humano para um hospedeiro intermediário. Uma vez no ambiente, esses ovos podem contaminar a água, solos e plantas, podendo ser ingeridos por outros hospedeiros definitivos. Reprodução assexuada. Os seres hermafroditas podem realizar autofecundação, sem variabilidade genética, ou fecundação cruzada. Dois hermafroditas fecundam um ao outro. Doenças causadas por nemateumintos. Ascaradias e lombriga. O Ascaris lombricoides, também conhecido como lombriga, mede de 15 a 30 centímetros. Ele habita o intestino delgado, porque vive à base dos alimentos digeridos pela pessoa parasitada. O ser humano infectado elimina os ovos para o meio externo e a infecção ocorre pela ingestão de água e de alimentos, principalmente verduras, contendo os ovos. Ancilostomiose amarelão. Há dois possíveis parasitas para essa doença: o Ancilostoma duodenale e o Necator americanus, que medem cerca de 10 milímetros. Eles vivem aderidos à mucosa do intestino delgado da pessoa parasitada, onde se alimentam do sangue. Como são hematófagos, a anemia é o principal sintoma dessa parasitose, o que gera a cor amarelada na pele, por isso o nome popular amarelão. Os ovos são eliminados pela fezes do hospedeiro e chegam ao meio externo. Lá, transformam-se em larvas, penetram na pele, alcançam as veias e podem chegar até o coração e pulmões. Por isso, há pessoas tão infectadas de vermes que podem até mesmo tossi-los, assim como a lombriga. Filariose ou elefantíase. O Escherichia bucrophile é um causador dessa doença. Os vermes adultos habitam o sistema linfático e provocam inflamações dos vasos linfáticos, impedindo a drenagem de linfa. O acúmulo de linfa produz inchaço nos pés, pernas, mamas e bolsa escrotal, tornando os membros grandes como os de elefantes, por isso o nome. A doença é transmitida pelo mosquito Culex, que ao picar uma pessoa infectada, espalha as larvas para outras pessoas à medida em que vai picando outros indivíduos. Oxurose. O parasita chamado Enterobius vermicularis, popularmente de Oxurus, é o seu causador. Ele se aloja no intestino grosso humano e deposita seus ovos na região anal, provocando coceira, que auxilia na liberação desses ovos no ambiente. A doença é transmitida a partir do contato direto entre os ovos do verme liberados nas fezes ou nas unhas da pessoa que coçou. Além de também pode ocorrer através da ingestão de comida e bebida infectada. Bicho geográfico, larva migroscutânea. É uma enfermidade transmitida pelo parasita Ancilostoma brasiliense, que vive no intestino de gatos e cães. Os ovos eclodem na areia e podem penetrar na pele humana. Contudo, os vermes não atingem a circulação humana, portanto, permanecem nos tecidos da pele. Assim, a larva vai causando lesões irregulares na pele, que deixa rastros semelhantes ao mapa. Então, essa foi a aula sobre nemateumintos. Obrigado pela atenção.